Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Digital. Essa é a nossa segunda aula da Unidade 2. Eu sou o professor Joaquim Comini e o tema de hoje é Crimes na Internet, Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também como ECA. Na aula de hoje, estudaremos sobre algumas condutas criminosas envolvendo menores. Essas condutas criminosas são denominadas de abuso sexual do menor e pornografia infantil. Esse crime está previsto no ECA e também no Código Penal. No entanto, abordaremos somente os artigos do ECA. É importante, antes de iniciarmos a análise dos artigos, dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e o adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade, conforme artigo 2º do ECA. O Estatuto foi modificado em 2008, quando a Lei 11.829 de 2008 alterou os artigos 240 e 241 e inseriu os artigos 241A, 241B, 241C, 241D e 241E. No entanto, iremos analisar somente os artigos 240, 241 e o 241A, B e D. É que esses artigos estão mais voltados para o uso de equipamentos eletrônicos e da internet. Como já disse em aulas anteriores, a internet é um meio que facilita todo o tipo de crime. E no caso dos crimes de abuso sexual do menor e pornografia infantil, não é diferente. Com a ajuda das redes sociais, o conteúdo criminoso viraliza, além da dificuldade de encontrar os autores. Agora veremos o artigo 240, e nele quero que vocês prestem atenção nos verbos que representam o fato criminoso. Vamos ao slide. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A pena, pessoal, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou, de qualquer modo, intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput desse artigo, ou ainda quem, com esses, contracena. Vamos agora ao terceiro slide. Aqui nós temos o parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Inciso 1. No exercício de cargo ou função pública, ou a pretexto de exercê-la. Inciso 2. Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Ou, inciso 3. Prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela ou com seu consentimento. Temos aqui nesse artigo, como fato criminoso, produzir. Vejam, o verbo produzir significa o quê? Criar, reproduzir, mostrar novamente, dirigir, coordenar a organização de uma peça ou filme, fotografar, filmar ou registrar. O quê? Casos ou cena de sexo explícito e cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente. E no caso do artigo 240, basta um simples aparelho celular com a câmera para a captura das imagens que a conduta criminosa se realiza. O artigo seguinte, o 241, menciona o fato da comercialização do material produzido com essas filmagens. Vejamos. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Perceba, pessoal, que desses dois artigos, 240 e 241, as penas são idênticas, de 4 a 8 anos.
Os artigos seguintes foram introduzidos em 2008. Eles trouxeram novos tipos penais para punir conduta de distribuição de material pornográfico que contenha cenas com crianças. Mais uma vez, percebam os verbos, que são o tipo penal, o fato criminoso. Vamos ao slide. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Vejam que eu grifei aí, eu deixei em azul, inclusive por meio de sistema informática. A pena, pessoal, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Vamos ao outro slide. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. Inciso 2. Assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º desse artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata a pena do caput desse artigo. Perceberam que nesse artigo, como nos outros, tem vários verbos? Pois é. Isso torna esse tipo de crime conhecido como crime de ação múltipla. Vejamos novamente os tipos penais do artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar e divulgar. Aqui vocês podem estar se perguntando, mas publicar e divulgar não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, mas a pretensão do legislador nesse caso foi envolver todas as hipóteses possíveis para evitar brechas na lei. Pessoal, vocês lembram da nossa última aula sobre provedores de internet? Nela falamos sobre a responsabilidade civil dos provedores e aqui no parágrafo 1º do artigo 241-A menciona sobre essa responsabilidade, ou seja, se o provedor, depois de notificado judicialmente, não retirar o conteúdo da rede, incorre em conduta criminosa. Nesse caso, a pena estipulada no artigo 241-A é aquela já vista anteriormente. Vamos agora ao próximo artigo, o 241-B. Vejamos o slide. Artigo 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena. Vejam aqui, novamente, continua sendo a pena de reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é diminuída de 1 a 2/3, se de pequena quantidade o material a que se refere o caput desse artigo. Temos aqui os verbos possuir ou armazenar. Esses dois verbos podem complicar nossa rotina diária nas redes sociais, por exemplo, o WhatsApp. Vejam essa situação hipotética, mas que está bem próxima da nossa realidade. Quem participa de grupos, por exemplo, no WhatsApp, com várias pessoas, acaba trocando muitas mensagens diariamente, vídeos, fotos e textos. Pode ocorrer o caso da pessoa receber um grande número de imagens e não verificar todas. Daí, se receber uma mensagem contendo cenas de sexo com criança ou adolescente, e por acaso não perceber e mantê-la no aparelho, isso, em tese, digo em tese, é crime. Afinal, o artigo deixa bem claro, armazenar. Como não é o foco da nossa aula, não discutiremos se o armazenamento foi doloso ou culposo, pois dolo e culpa serão questionados em uma ação judicial pela acusação e defesa, ok? E por último,
temos o artigo 241-D. Vejamos o artigo. Artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornografia, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Inciso 2. Pratica as condutas descritas no caput desse artigo, com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Então, hoje na internet temos vários sites de relacionamento, alguns jogos interativos, e é nessa situação que age o criminoso, aliciando, assediando, instigando ou até mesmo constrangendo crianças e adolescentes. Esses tipos penais vieram contribuir com o processo de investigação, pois, se provado que o sujeito ativo do delito aliciou, assediou ou instigou criança ou adolescente à prática de crime, esse sujeito já está enquadrado no tipo penal previsto no artigo 241-D. Para encerrarmos nossa aula, preciso lembrar a vocês que os crimes aqui estudados nesses artigos do ECA, são crimes federais, portanto, são de competência da Justiça Federal e da Polícia Federal. Essa competência justifica-se porque esses crimes cometidos na internet têm abrangência internacional. Portanto, a investigação cabe à Polícia Federal. Perceberam que nesses artigos que estudamos, todas as penas são de reclusão e podem chegar até 8 anos ou mais, caso sejam majoradas? E tem que ser assim. Afinal, os crimes contra a infância e juventude são crimes graves ou gravíssimos. Bem, pessoal, finalizamos mais uma aula. Disponibilizarei a lei em nossa sala virtual. Bons estudos! Fico aqui. Sou o professor Joaquim Comini. Até a próxima.